A clicar nesse vídeo, mas já que você clicou, muita gratidão e meu muito sincero obrigado. Eu imploro, fica aí, eu vou ligar os alertas, acompanhe-me. O que eu vou te mostrar nesses próximos instantes é exatamente o que você procura, o que você procurava ao clicar nesse vídeo. Portanto, você já encontrou. Pode ficar tranquilo, relaxado. Se quiser, pode deixar o like desde o início, agora. E não preocupe com mais nada. O que você precisa fazer agora é somente relaxar. Esquecer tudo. Deixa o filósofo andarilho te guiar por lugares aonde você nunca andou. Portanto, meu amigo, minha amiga, a sua vida pode estar em risco neste exato momento. A sua vida, ela pode travar a qualquer momento, se é que já não esteja travada. As pessoas, em geral, às vezes já estão travadas há muito tempo, mas às vezes os olhos ainda estão vedados, a mente ainda está escura e elas não vê. O travamento, não ver que está andando para trás. Então, meus amigos e minhas amigas, se você estiver com a vida, com a sensação de que está andando sem sair do lugar, que está correndo atrás das coisas e que nada acontece, este é o seu lugar, continua aí. Você pode ser esta imagem que você está vendo aí na tela. Portanto, um carro caríssimo, de mais de $1 milhão, que dá mais de 5 milhões de reais no momento atual que você está vendo esse vídeo. Ou se você for ver daqui a 1 ano, 2 anos, 1000 anos, só multiplicar pelo valor do dólares que você vai saber. É um luxo, é uma máquina altamente potente e eficiente, com controles finos, mas a potência está desperdiçada. E você é essa máquina. Talvez por isso você precise, de uma vez por toda, de uma utilidade pública que faça destravar, que faça você renascer nas cinzas. E aqui, meus amigos, você só encontra aqui coisas grandes, memoráveis, coisas que realmente faz diferença para a vida das pessoas. Por isso eu já peço licença a vocês, desde já. Por favor, compartilhe esse conteúdo. Filósofo Andarilho, para quem que eu vou compartilhar isso? Meus amigos e minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o filósofo Andarilho, um filósofo simples e humilde, de pés no chão, um filósofo que não tem rosto. Mas, filósofo, você não vai mostrar o rosto, não. O filósofo só mostra a voz. O rosto vocês verem aí na internet, só abrir qualquer vídeo, você vai ver rostos e mais rostos, mas não muda nada, o que muda é a ação. Então o filósofo Andarilho é aquele que veio para simplificar as coisas. É a missão deste canal, é fazer a reflexão, tirar das entrelinhas e colocar as claras em pratos limpos, para que vocês possam ver e seguir de acordo com a consciência de vocês. O filósofo aqui não está aqui para mandar, não está aqui para dar lição de moral, só está para esclarecer. E muito obrigado por estar me acompanhando. Então, meus amigos e minhas amigas, todo mundo precisa ouvir, milhões e milhões de pessoas precisam ouvir isso, então pode mandar para todo mundo sem medo. Então, meus amigos e minhas amigas, você não vai ouvir aqui um discurso comum, evasivo, vazio de vendas e mais vendas. O filósofo Andarilho não tem nada para vender. Só tem algo para esclarecer para vocês. E como que vocês pagam isso? É com a sua presença, é assistindo, é dando like. Esse é o pagamento
portanto já está pago, sei que vocês já fizeram isso. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero apresentar para você um manual exclusivo de proprietário dessa máquina que você está vendo aí na tela e que também representa você. Então eu vou te entregar o seu manual de proprietário que você deveria ter recebido ao nascer, deveria saber dele agora, mas não sabe. O manual da máquina mais complexa que existe, dessa tecnologia que Deus criou, que é o seu corpo e a sua mente. Você sabe o que aconteceu com esse manual? Eu te explico agora. Eu sinto muito, mas ele foi sequestrado. Vocês não têm acesso a ele. Isso é verdade. Por que vocês não têm acesso? Porque vocês foram sequestrados pelas meias-verdades e pelas grandes mentiras. As grandes mentiras você segue sabendo que é mentira, mas as meias-verdades é um crime. O que é meia-verdade, então, filósofo Andarilho? Meus amigos e minhas amigas, as meias-verdades são aquelas verdades que eles colocam 1% de verdade, ou 10% de verdade, o resto é mentira. E te prende. E com isso vocês não têm acesso a este manual dessa máquina potente e ultrassensível que é você, que Deus criou. Então, meus amigos e minhas amigas, aqui nós fazemos utilidade pública com conteúdo que engrandece a vida, que engrandece as pessoas, a humanidade. Algumas coisas você só verá aqui, inclusive algumas coisas que nunca foi visto, que vocês nunca ouviram falar. É aqui que vocês veem, então assistem e compartilhem, já deixa o seu like aí, e o meu muito obrigado. Então prepare-se, porque você vai descobrir que está tratando essa máquina potente que tem dentro de você, como se fosse um caminhão ou um trator de esteira, um trator muito pesado, uma coisa robusta e grosseira. E o que é pior ainda, você está dirigindo com o freio de mão puxado, e o painel dessa maravilha, dessa tecnologia, com múltiplos sensores, essa invenção divina, está com o painel de alerta todo aceso, luzes amarelas e até luzes vermelhas, indicando perigo acesas. Atenção, muita atenção agora. Nós vamos abrir o capítulo mais importante, talvez a coisa mais importante que eu já disse aqui neste canal. E o capítulo é o seguinte: por que as partes mais sensíveis de uma máquina falha? Pode olhar para essa imagem que está aí na tela. Por que as partes mais sensíveis dessa Ferrari, dessa beleza da engenharia humana, fez falha? E por que essa tecnologia, que essa maravilha divina, que é você, que Deus fez, que o Criador fez, que o universo fez, falha? Ah, filósofo, mas eu não falho. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu tenho que responder com toda sinceridade. Todo mundo falha. Às vezes, uma leve preocupação já deixa a sua cabeça em pânico. Você toma decisões impulsivas porque está preocupado ou que está com medo de uma coisa. Às vezes, uma simples discussão boba com seu namorado ou namorada, amigo, uma crítica do chefe, pronto. Você já sai desequilibrado. Isso é a parte sensível. Já liga o sinal de alerta, é mecanismo de luta ou fuga. Nós vamos explicar isso aqui, fica comigo. Às vezes, uma parte mais sensível fica triste, começa uma depressão. Às vezes, até na cama mesmo falha. Esse é o motivo que o sexo falha também, porque o sexo é uma parte sensível. Então, eu estou te provando que você é uma tecnologia que tem a parte robusta, igual a essa Ferrari, com motor, com estrutura, com chassi, igual você tem o seu corpo, com os ossos, os músculos, a sua estrutura, mas tem a regulação fina. E essas partes sensíveis, elas falham primeiro. Embora o carro esteja intacto, embora você esteja intacto, mas as partes sensíveis já estão falhando. As luzes amarelas estão piscando e algumas vermelhas já começam a acender. É sinal de alerta. É só aqui que vocês conseguem ver isso. Então, meus amigos e minhas amigas, aqui eu vou apresentar para você os 2 andares da sua existência, da sua vida.
Vamos ao primeiro andar. O primeiro andar, portanto, é sua arquitetura de vida. A sua existência tem 2 andares fundamentais. É como a sua casa, que você mora de 2 andares, ou a casa do seu vizinho, sai aí na rua e olha, as casas de 2 andares. Você tem 2 andares, um de baixo e outro de cima. Mas a sociedade fez com que você só acredite no andar de cima, porque é o mais importante. Esquece do andar de baixo, que é onde está a fundação, é onde está a base. E essa é a primeira e mais implacável armadilha que a sociedade, que o sistema, em geral, prega para você. Joga para o tapete o andar de baixo e só mostra o andar de cima. Então, meus amigos e minhas amigas, o andar térreo, portanto, é o mais robusto, onde está o alicerce, é o porão. E no seu corpo, a gente chama de mecanismo basal. É este porão, é esta fundação, é onde sustenta a sua estrutura. Aqui que está ou estão os geradores e pilares de sustentação. E qual é o que sustenta o seu corpo aí em pé, que te dá energia? É o oxigênio que você respira, é a água que você bebe, é o alimento que você come, é o sono, é a proteção térmica contra o calor e o frio. Ah, filósofo, mas eu fico 2 noites sem dormir e não acontece nada. Meus amigos e minhas amigas, 2 noites, talvez você já comece a ficar meio embriagado, como se tivesse bêbado, a cabeça não funcionando direito. Se você ficar 3 noites, piora. 1 semana, então, você está igual um zumbi, já está entrando em falência, essa é a verdade. Se ficar sem água, talvez você não aguenta. Ficar esse período, o alimento também é importante. O alimento é o combustível que nos dá energia. Se ficar muito tempo sem comer, vai parando tudo. Então, essa é a sustentação. Ô filósofo, então, quais os alimentos que eu como? Meus amigos e minhas amigas, aqui não é uma aula de emagrecimento, ou para engordar, ou de nutrição, mas todo mundo sabe as coisas que é saudáveis das que não são. Até uma criança sabe o que é uma coisa que faz mal e uma coisa que não faz mal. E vocês que são adultos, vocês sabem diferenciar o veneno de comida. Isso, você sabe, se te dá um veneno, você não vai comer. E tem algumas comidas que são venenos. Isso. E mesmo assim vocês comem. Tem hábitos que são venenos, o hábito de fumar, ou de beber em demasia. O filósofo não está aqui falando que tem que fazer isso ou aquilo. Só está tirando reflexão, porque é tudo interligado, não tem como separar uma coisa da outra. Isso é verdade. E o corpo precisa disso tudo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o ar, a água, o alimento, o sono, o frio e calor, que deve ter a proteção, estas são leis físicas, elas não são opiniões. E, portanto, a privação violenta destes itens, que forma o primeiro andar da sua casa, que é a estrutura, quando eles faltam violentamente, você é privado de muitos dias, ele não gera só uma tristeza, ele gera um desligamento em cadeia. Mas, filósofo, o que é desligamento em cadeia? É desligamento pouco a pouco, ou seja, vai falhar um órgão, depois um sistema do seu corpo, vai parando tudo, até a parada total. E isso é o que mantém o seu corpo em pé e ponto final. Portanto, se ficar muitos dias sem beber água, o corpo vai morrer. Se ficar muito tempo sem respirar, o corpo também vai morrer, porque o corpo precisa de oxigênio. Então, esta é a estrutura básica, que mantém a estrutura básica funcionando. É o que mantém o motor funcionando. É o combustível da Ferrari, seja ele elétrico ou petróleo, ou qual outro combustível, é o combustível. Mas aqui, meus amigos e minhas amigas, vem o primeiro pulo do gato, que é ignorado por todos.
Tem um órgão que todo mundo conhece que chama Organização Mundial da Saúde. E esse órgão mesmo já disse isso há muitos anos. A saúde não é só ausência de doença. Não é. Às vezes você pode achar que está sadio, mas não está. Então a Organização Mundial de Saúde definiu que ausência de doença não é saúde, que a saúde é um tripé, onde você tem que estar equilibrado, né? O físico, né? O mental, o social e o emocional tem que estar junto. Portanto, se algum estiver desequilibrado, você vai estar doente. E aqui entra as partes sensíveis do homem, que é o emocional e o mental. Portanto, meus amigos e minhas amigas, você pode ter o porão abarrotado, abastecido de alimentos embaixo, mas se esses dois andares de cima, o segundo andar de cima, que é a sua mente, as suas emoções, o bem-estar físico, social, forem um campo de minas em combustão, então sua casa está em perigo, porque as partes sensíveis vai começar a falhar e vai desencadear um evento em cadeia. Sua casa está condenada, como diz o ditado popular, está lascada. Então, meus amigos e minhas amigas, dito isto, o esqueleto pode estar em pé, mas a sua estrutura interna pode estar em ruínas ou implodindo. E você verá literalmente, ou você será, ou você pode ser, com essa estrutura toda já caindo aí, e você nem sabe, você pode ser um ovo que por fora está intacto, mas com a gema já toda apodrecida, que daqui a pouco vai dar aquele estouro. É disso que se trata. Esse é o perigo. E agora, meus amigos e minhas amigas, subimos ao andar mais nobre. E aqui que a vida ganha cor, sabor e prazer, é onde está as estruturas sensíveis, é que eu vejo a cor, é que eu sinto o sabor, a textura, o prazer. Portanto, é aqui onde a terra pode ser um verdadeiro paraíso, ou seja, onde a terra pode ser o céu, é onde você delicia dos prazeres bons. Então, é essa estrutura sensível que vai te dar acesso aos prazeres, a todos os prazeres. Se quiser ter prazer ruim também pode. O filósofo aqui não vai dizer que sim nem que não, mas tudo tem consequência. E às vezes alguns prazeres que não são bons, além de não ser bom para você, quem é viciado em cigarro ou outras substâncias sabe, isso às vezes pode destruir a vida e algumas coisas podem ser crime. E o filósofo aqui não faz apologia a crime. Então, se vocês fizerem isso, talvez vocês podem estar cometendo crime. Então, vocês vão ser caçados. Talvez vocês podem ser presos, pode complicar. Olha o perigo disso. Então, use esse segundo andar das sensibilidades para os bons prazeres, para as coisas que fazem engrandecer você como pessoa, que te deixa mais feliz e que faz toda a estrutura ao seu redor também ficar feliz. É para isso que o filósofo vem aqui, é para o bem. Mas vocês têm livre-arbítrio. Vocês também já são crescidos. Portanto, esse insight é só para cima de 18 anos. Se vocês quiserem ensinar para seus filhos algumas coisas, é a critério de vocês. Algumas coisas eu acho que as crianças devem saber também, mas aqui eu não posso falar para criança. É só para adultos. Por isso, meus amigos e minhas amigas, é o andar dos sensores de alta precisão. É o segundo andar dos prazeres. É aqui que entra uma metáfora que vai clarificar, clarear tudo. É uma luz na escuridão. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o seu corpo não é uma carroça. O seu corpo é essa Ferrari que está aí na tela, de 5 milhões, ou talvez até mais. As partes robustas é o motor, é o chassi, ou seja, do carro, mas o seu, as partes mais robustas é o pulmão, o coração, ossos, músculos, que faz
você durar mais tempo, que te mantém em pé, que mantém a estrutura também do carro em pé, o chassi é o motor que faz andar, se o motor é o coração. Mas, meus amigos e minhas amigas, as partes sensíveis do carro, portanto, é o sistema eletrônico, e a sua parte sensível, seu sistema eletrônico, é a sua mente, com as suas emoções, com seus desejos. Ou seja, os sensores de ABS, de controle de tração, de injeção eletrônica, onde tem os pesos e contrapesos, o que pode e o que não pode. O carro é maravilha, ele corre muito, mas se não frear na curva, ele pode cair. No despenhadeiro, na pirambeira, você também é a mesma coisa, essa parte sensível. Talvez o seu carro, corpo físico, o instinto acelera demais, mas esses controles sensíveis têm que atuar para te frear, para preservar a vida. Então, meus amigos e minhas amigas, o que então faz uma Ferrari ser uma Ferrari? O que faz você ser mesmo você? São exatamente as partes sensíveis. A Ferrari sem a tecnologia, ela é simplesmente um carro com chassi e motor, às vezes pode ter aparência de Ferraris, mas ela não vai entregar a dirigibilidade, o banco macio, o controle de estabilidade, os controles finos, os sensores, não vai ter aquela coisa que tem as partes sensíveis que faz isso. Então o ser humano é a mesma coisa. Se tiver só o corpo, o coração, o pulmão, não tiver mente, não tiver consciência, não é a Ferrari é a consciência, é a emoção, é o equilíbrio, são as partes sensíveis que dão o poder, que dá a característica dessa máquina sensível que Deus criou. Então, é os controles sensíveis que fazem uma Ferrari ser uma Ferrari, e você é uma Ferrari, e são os seus controles sensíveis, que é a mente, as emoções, que faz também você ser esse ser único, esse ser lindo, maravilhoso, essa tecnologia divina. É isso. O sensor é seu emocional e é o principal. Agora pense, portanto, imagine um pouco, um único grão de areia que entra num sensor dessa Ferrari pode acender uma luz amarela lá. Às vezes o freio ABS pode parar de funcionar, porque é um sistema muito preciso e milimétrico. E nessa Ferrari humana, que é você, também é a mesma coisa. Uma simples discussão idiota, com um amigo, com uma amiga, com a esposa, uma crítica não aceita do seu chefe, uma expectativa quebrada, é o sensor que a luz amarela vai acender. Você é sensível, não adianta ser durão. Não importa se você é homem ou mulher, ele sente. Às vezes, algumas pessoas apresentam mais no corpo, na fala, exterioriza mais essa sensibilidade, outras não. Mas por dentro é tudo a mesma coisa. Você sente porque você é humano. Portanto, você é igual esse andarilho que anda pisando descalço aqui, é igual o mendigo que tem na rua. O andarilho também é um mendigo, pode ser qualquer um mendigo, é a mesma coisa. Tem sentimento, tem emoções, tem essas partes sensíveis. Tem o motor, tem estrutura robusta, mas tem a parte sensível. Embora o chassi não demonstre, mas por dentro, essas partes sensíveis está falhando. É o pensamento que está falhando, é a memória. Talvez é na cama, é o sexo que está falhando. São os controles finos. E é isso que acontece. O painel inteiro acende. A Ferrari não vai explodir, o seu corpo não vai explodir. Mas pode travar as partes sensíveis. Como o sensor pode estar travado. Como o seu sexo pode estar travado, o seu pensamento pode estar travado, as suas ideias podem estar travadas, porque uma parte sensível ou várias partes sensíveis estão em mau funcionamento, embora o seu corpo ainda
esteja vivo, esteja rodando, embora o carro ainda também esteja rodando, esteja inteiro. Mas não está um funcionamento perfeito, vai perder sua performance, vai estar rodando como um carroção, não vai entregar o 100% de prazer, de digeribilidade, talvez não entrega nem 1%, e é isso que acontece. Então, meus amigos e minhas amigas, é por isso que sua mente falha primeiro, porque ela é a parte mais hipersensível e, consequentemente, as outras partes menos sensíveis, como preocupações, a memória, o sexo também vai falhar, porque é um sistema de entrega de prazer do nosso corpo. Já se for no caso do carro, é um sistema que te entrega também o prazer de um carro sensível, que ele te fala tudo, quilometragem, isso está assim, está assim, está assim. Quando está tudo bagunçado, é como se desse uma pane no computador central da Ferrari, e no seu computador central, e está tudo bagunçado. Os ajustes milimétricos não vão acontecer. A confiança, o relaxamento, a segurança não vai ter, porque está em pane. Então, portanto, meus amigos e minhas amigas, uma preocupação basta. Ela é o grão de areia que suja tudo, que suja o sensor. E o motor, que é seu corpo, está intacto, mas a experiência de dirigir sua vida está devagar. Lá na minha terra diz que está capenga. É disso que se trata. E isso aqui, meu amigo, minha amiga, não é uma poesia. É ciência, é neurociência pura. Portanto, o seu sistema nervoso tem interruptores, o sistema nervoso é um sistema sensível, é do sistema que nós estamos falando aqui agora, que nós começamos na base, que precisa do sono, alimentação, proteger do calor, do frio, da segurança, para manter a estrutura básica, mas essa estrutura aqui é uma estrutura bem sensível, que a gente está falando, que é o controle das emoções, da mente, é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso que mantém toda essa estrutura sensível funcionando são dois. O primeiro é o simpático, o primeiro é o parasimpático, o segundo é o simpático. E o que esse tal de parasimpático faz? Ele para. Então, é o sistema que leva você para o descanso. Enquanto você digere, por exemplo, um alimento. Por isso ele é responsável pelo prazer, pelo sono profundo, pelo sexo, pela criatividade. Esse sistema é um sistema maravilhoso. Se você trabalhar ele estiver bem regulado, onde você vai ver que a Terra é um paraíso, que, portanto, o céu é aqui. Mas se você fizer o contrário, não deixar ele funcionar, que não vai ser o céu, vai ser o contrário do céu. Vai ser desastre, ruínas, e você vai transformar o paraíso no inferno. Isso é o que os controles finos, sensíveis faz. Já o simpático, meus amigos e minhas amigas, é o instinto, é o que te vai garantir a sobrevivência, é o mecanismo de luta e fuga. Ele reage ao estresse, ao perigo, à ansiedade para manter a vida. Mas os dois precisam funcionar harmonicamente. Aqui está uma das coisas mais importantes desse insight. Em seguida, é um alerta vermelho, é um alerta da lei biológica. Estes dois sistemas, eles não funcionam ao mesmo tempo, o simpático e o parasimpático. O parasimpático é dos prazeres, é das sensações, do relaxamento. O outro é do instinto, é da fuga, é de proteção da vida. Então, quando esses sistemas não funcionam harmonicamente, é uma aberração. Você pode estar em pânico, só em pânico, mas você não pode estar em pânico e em êxtase junto ao mesmo tempo. Tem que ser uma coisa ou outra. É isso. Agora, meus amigos e minhas amigas, vou pedir licença para a gente ir para uma jornada
um pouco ruim, que os estudiosos chamam de maquiavélico, mas filósofo, eu não sei o que é maquiavélico. Meus amigos e minhas amigas, num papo reto, maquiavélico é diabólica. E as coisas acontecem. Ah, filósofo, você está falando disso. Eu vou sair daqui. Não, fica aí, isso é uma coisa normal. O homem tem um lado ruim e o lado bom do homem. O homem pode fazer tanto ações boas quanto ações ruins. Ah, mas o homem tem que fazer só a parte ruim, não pode a parte boa, não pode ter a parte ruim. Meus amigos e minhas amigas, eu sinto lhe informar, Deus te fez assim. E Ele achou que o melhor era assim, e te deu o livre-arbítrio. Você tem que ter as duas partes, a ruim e a boa. Só que você vai decidir qual das partes que você vai fazer, e os homens às vezes decidem pela parte maquiavélica, diabólica. Não é o que o filósofo prega é a parte boa do homem. Não é suprimir a outra, mas conscientizar, olha, essa aqui eu vou deixar para trás, eu vou seguir essa. Tem as duas, mas eu vou escolher seguir essa, porque essa vai me engrandecer. Vai engrandecer a sociedade. Vai melhorar a vida do meu próximo e a minha também, consequentemente. Então, meus amigos, aqui que está o X da questão, é que os homens usam esse lado mal deles para fazer coisas com esses sistemas seus, com o sistema sensível, que a sociedade em geral, né, os sistemas todo, político, religioso, todo, que a sociedade faz isso. Eles colocam pressão, colocam medo, vê os jornais para você ver, é morte, é disso é medo, é catástrofe, o mundo está acabando, vai acontecer isso, é um vírus dali, outro vírus dali, e com isso vai te prendendo nessas narrativas, nessas histórias, você vai ficar com medo, vai ficar, que a gente chama de medo crônico, que é um medo que é retroalimentado, alimentando o tempo inteiro. E o que acontece com o seu mecanismo simpático? Fica alerta, ligado o tempo inteiro. Se ele fica ligado o tempo inteiro, o prazer não vai vir, o relaxamento não vai vir. E aí a sua vida pode ser um desastre. E você pode fazer da terra, que é um paraíso, um inferno, porque você não deixou o sistema dos prazeres contrabalancear isso, porque você foi envolvido aí pelas mídias, ou pelos vídeos que você anda, não sei para onde que você anda fazendo na rede. Se caiu aqui no vídeo do Filósofo Andarilho, no canal do Filósofo Andarilho, vocês vão ver coisas que vai melhorar a vida de vocês. Por isso, compartilhe para melhorar a vida das outras pessoas que vocês acham que precisam também. O Filósofo Andarilho não está aqui para levar ninguém para o buraco. O Filósofo Andarilho está aqui para tirar todos do buraco e trazer para a vida, porque é na vida que as coisas acontecem. Então, meus amigos, é isso que acontece. Quando você fica lendo notícias ruins, coisas ruins, entra no medo, no pânico, que todo mundo coloca em vocês não pensam, e o simpático de luta ou fuga fica ligado o tempo inteiro, e o do prazer não funciona. E o que acontece então com o interruptor do prazer, que é o parasimpático? Ele fica eternamente desligado. E o seu corpo é criminalmente sabotado biologicamente, ou seja, é sequestrado. É a sua mente, as suas emoções. E aí vem as soluções mais genial que eles vendem. Quando você está estressado, ele vai dizer, sim, tem pílulas aqui, pílulas milagrosas. Olha, se você está com medo, você faz isso. Tem muita gente aqui na rede mesmo, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp vendendo. Tem nos jornais, a mídia, a indústria da venda é muito forte. Não é proibido vender, o capitalismo é bom. Tudo que eu tenho aqui em casa, que vocês tenham ao seu redor aí, principalmente que mantém a sua estrutura básica, foi comprado. O dinheiro é bom, tudo é bom, mas em excesso prejudica, e é esse excesso que estão matando. É um vírus que estão destruindo a mente das pessoas e, consequentemente, destruindo a humanidade. Então, essas coisas milagrosas, é genial isso tudo. Reprime de um lado, desliga um sistema e dá presentes. Mas é terrível e diabólico isso.
Ou seja, te cortam as pernas e depois te vendem muletas de ouro. Aqui é papo reto, é desse jeito que acontece. Ou às vezes, uma discussão que você teve com uma sua esposa lá, em vez de pedir perdão, ouvir, orar olho no olho, consertar as coisas, vai num guru, pega um truque, toma uma pílula ali de um azulzinho, um estimulante, e sai por aí fazendo loucuras, essas coisas. Isso é uma indústria da venda. Tem que atuar na base, nos pilares. Tem que deixar os dois sistemas funcionar, os sistemas sensíveis. E aqui, meus amigos e minhas amigas, vai uma pergunta que não quer se calar. E eu pergunto para você, você aí que está ouvindo, olhando essa imagem na tela, só ouvindo o filósofo falar, uma coisa meio estranha, mas se você está aí agora, saiba que você é um escolhido. E que você é o primeiro boi da boiada que está bebendo água limpa direto da fonte. Você é um privilegiado. Eu pergunto para você, com que você gasta mais tempo? Você gasta mais tempo otimizando, organizando, cuidando do seu porão, do seu alicerce, que é qualidade do sono, qualidade da comida de verdade, paz mental, água, oxigênio puro? Ou você passa mais tempo no segundo andar ali viajando, lendo notícias e mais notícias, notícias ruins, vidas de comparação, essas coisas todas, distrações, procurando like, upgrades, aplausos nas redes sociais? Você anda... Qual dessas duas coisas que você gasta mais tempo? Não precisa responder para mim, mas a coisa que você gasta mais tempo, esse é o resultado final. E eu tenho que te informar, se você for um ser humano como esse andarilho, um mendigo descalço, se você for como eu, a resposta dói. Você foi treinado para negligenciar o porão e se endividar para engordar o andar nobre. Isso. Você está enganado, está amarrado. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nós não estamos mais na era da ignorância. A era da ignorância acabou. Você não é mais um pré-histórico, psicológico. E aqui vai uma chave da sabedoria antiga, decodificada. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Na sabedoria desse andarilho mendigo, é a seguinte: o reino de Deus é a soberania interna, é o seu interno, é colocar ordem absoluta no seu mundo basal, que é o físico, mental e emocional, é completo. Não pode separar o coração ou o pulmão da cabeça, do social, é tudo junto. Quando isso é prioridade, o tudo mais não é uma conquista suada, mas é um fluxo natural, porque você fez o dever de casa. E aqui está o seu manifesto a partir deste instante. Ressignifique tudo, reprograme tudo, separe o bisturi bem amolado. O que é alicerce é o que te mantém vivo, do que é o acabamento, que é o que te faz parecer vivo. Proteja os seus sensores, identifique os grãos de areias. Ah, filósofo, eu não sei o que é grão de areias. Ah, nessa máquina que é você, são as conversas tóxicas, são as comparações indesejáveis, são as más notícias, e esse monte de coisas que você faz aí mesmo. Limpe-os com reflexão, pense, jogue no vaso sanitário e dê descarga para nunca mais voltar. Não jogue debaixo
do tapete, como falávamos aqui, ou como falamos aqui direto, porque as coisas que você joga debaixo do tapete, elas estão lá, só levando ao tapete, elas estão lá e vão aparecer. Talvez quando você está dormindo, elas vão na beira da sua cama, falam assim, olha, nós estamos aqui, ressuscita-nos. E no outro dia, você ouviu um gatilho, alguma palavra lá, alguma coisa, uma briga lá, e de repente ressuscita esses fantasmas, injeta sangue nas veias deles e ele sai por aí, causando estragos na sua vida. Então joga-os fora. Faz igual às suas necessidades, coloca no vaso sanitário e dá descarga. Então, meus amigos e minhas amigas, seguindo aqui, domine o seu mecanismo basal. Torne o seu sono, a sua alimentação, o seu silêncio mental sagrados e inegociáveis. Eles são o seu combustível de alta octanagem. Vai dar potência a esse motor que é a sua Ferrari, a sua Ferrari humana. E o quarto, meu amigo, minha amiga, corte o código velho. O que é o código velho? Pare de buscar no mundo externo compra, validação, comparação, a solução para os problemas do seu mundo interno. Não vai buscar lá fora aquilo para resolver aqui dentro. Talvez uma conversa com o filósofo Andarilho ouvir, talvez resolve, mas o que resolve mesmo é a ação sua. Existe milagre, mas o milagreiro é você. Quando Jesus curava, ele dizia, sua fé te curou, sua fé te salvou. Então o milagreiro é você, não existe milagre de fora. O milagre vem de dentro para fora, vem das ações. Então, portanto, meus amigos, não troque um pedido de perdão por um presente caro. É o interno pelo externo. E aqui, meus amigos e minhas amigas, talvez mais uma ou duas coisas para a gente encerrar esse bate-papo. Desde já eu já agradeço por estar comigo, por continuar até aqui. Já peço que deixe o seu like e mande para uma pessoa que precisa ouvir o filósofo Andarilho, que são todas as pessoas. Este canal é de utilidade pública, porque ele devolve a você a planta de sua própria arquitetura existencial. Então, portanto, compartilhe esse manual da emergência, escreva para as próximas camadas e ative a notificação para você ser avisado quando o filósofo colocar aqui mais novidade. Portanto, meus amigos e minhas amigas, você não foi projetado para ser o motorista perdido de uma máquina que não entende. Você foi projetado para ser o engenheiro-chefe, o piloto de testes e o proprietário orgulhoso dessa obra-prima que é você. Pegue a chave, abre o capô, recalibre os sensores e entre numa nova dimensão do que significa viver. Um forte abraço, até a próxima camada de liberdade.